Boa tarde, turma. Então, dando continuidade aos assuntos de história do primeiro ano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Nós já falamos um pouquinho sobre o feudalismo, né? E agora a gente vai falar também do capitalismo, que é o sistema que vai substituir o feudalismo, né? Agora a gente precisa entender como é que vai se dar essa substituição, né? O comércio e as cidades transformam a Europa. Bom, como vocês podem ver nas gravuras, ele está falando justamente sobre as cruzadas, né? Cruzadas também é um assunto que nós vimos, falamos bastante sobre ela, e que uma das consequências das cruzadas vai ser justamente o ressurgimento do comércio, que vai ser uma das principais causas do surgimento do capitalismo. E aí o texto fala: a partir das cruzadas que teve início o crescimento das rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, originando a formação de novos grupos sociais. Então, como eu já havia adiantado, e nós já falamos bastante sobre as cruzadas, elas surgiram com uma necessidade religiosa, né, uma questão religiosa da igreja em tomar as regiões que estavam sob domínio muçulmano, mas a consequência real das cruzadas vai ser justamente a reutilização de rotas comerciais que estavam então praticamente abandonadas. E essas rotas comerciais elas vão dar origem a novos grupos sociais, que nós vamos falar também aqui nesta mesma aula. Rotas das cruzadas. Bom, aí, como também nós já falamos bastante na última aula, essas são algumas das rotas das cruzadas, né? Que foram várias cruzadas, que mais tarde dariam origem às rotas comerciais. Né? Como você deve se lembrar, foi mais de uma cruzada, né? E elas aconteceram tanto por terra quanto pelo mar Mediterrâneo, assim como também a origem das rotas comerciais vão se utilizar justamente desses trajetos. E aí vocês estão justamente conflitos entre os cruzados contra os muçulmanos. Vale lembrar, turma, que as rotas comerciais elas surgiram em razão das rotas criadas pelos cruzados. Por quê? Porque eles atravessavam esses caminhos, combatiam quem estivesse pelo caminho, e a partir desse momento essa estrada estava basicamente pacificada, o que fazia com que várias pessoas passassem a utilizar essas estradas, essas mesmas estradas, né, para outros serviços que não apenas os conflitos e guerras, né, e passaram então a levar mercadoria de uma região para outra, né, já sabendo que aquela estrada estava livre de qualquer perigo. E aí nós temos também as rotas comerciais, né, que vão surgir logo após o fim das cruzadas. Né. Então, mais uma vez, nós temos as rotas tanto pelo mar Mediterrâneo quanto as rotas pelo continente europeu. Com o tempo, vocês vão perceber que as rotas pelo mar Mediterrâneo vão ser mais utilizadas do que pelo próprio continente. Né? Mas, nesse princípio, ambas as opções eram bastante utilizadas, cujo qual o principal objetivo era trazer mercadorias que não existiam na Europa. Né? Eram justamente as chamadas especiarias, produtos raros que não existiam na Europa e que eram muito valorizados. Aí nas gravuras vocês podem ver, né, as feiras que começaram a se multiplicar pela Europa, né, onde o comércio ia crescendo cada vez mais rápido. O surgimento da burguesia. O modo de vida dos mercadores era o comércio e o dinheiro. E à medida que o comércio crescia, as cidades, que por questões de segurança, começavam a levantar muros, que eram conhecidos como burgos, ao seu redor, para se protegerem de invasões e saques. Vários comerciantes que não conseguiam entrar nas cidades se abrigavam próximos desses muros, passando a serem conhecidos como burgueses.
Essa classe nasceu dentro do próprio feudalismo e cresceu com a expansão econômica. Então, como vocês podem ver aí, justamente são os burgueses. Como eu já havia falado antes, né, as rotas comerciais vão dar origem a novos grupos sociais. E um desses grupos vai ser justamente os burgueses. O nome burguês veio justamente da palavra burgos, que eram os muros que cercavam as cidades, né, para se proteger de invasões e saques. Vale lembrar, turma, que esse período, a gente sempre costuma falar que é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, o que quer dizer que temos tanto elementos da Idade Moderna quanto elementos da Idade Média. E um desses elementos da Idade Média é justamente o quê? Os vários conflitos que ainda existiam na Europa. Então a necessidade de se proteger ainda era muito grande. E por isso várias cidades que estavam crescendo economicamente, para poder se proteger dessas possíveis invasões, começaram a levantar esses muros e começaram a restringir a entrada de pessoas dentro dos seus centros comerciais. Então, aqueles que não conseguiam entrar, aqueles pequenos comerciantes, eles, para não perderem a viagem, eles então ficavam onde? Em volta da cidade, né? Próximos aos muros, e passaram a ser conhecidos então como burgueses, por estarem próximos aos muros. Mais tarde, essa denominação ela vai compreender tanto aqueles que estavam fora da cidade como quem estavam dentro. Ou seja, todos os comerciantes passaram então a ser conhecidos como burgueses. E aí a legenda da gravura fala que é uma representação do comércio medieval, mostrando de uma forma clara que o sistema feudal estava com os dias contados, com a introdução do capitalismo. Como eu já havia falado para vocês, gente, em outras aulas, o feudalismo é um sistema econômico baseado na troca, enquanto que o capitalismo é baseado no lucro. Então, gradativamente, o feudalismo vai deixar de existir e vai dar espaço ao capitalismo, né? As guildas. O que seriam as guildas? Para se proteger de assaltos e de altos impostos, os mercadores começaram a se unir e constituir associações de artesãos, que se chamavam corporações de ofício, e de comerciantes, guildas ou ligas. Então já dá para ter mais ou menos uma ideia do que seriam essas guildas. Era quase como se fossem sindicatos, né, que protegiam os comerciantes e artesãos de possíveis assaltos nas estradas quando eles caminhavam de uma cidade para outra para fazer o seu comércio. É claro que para poder participar e ter essa proteção, tinha que pagar um tributo, uma taxa, e nem todos tinham essas condições, turma. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles comerciantes mais humildes que não conseguiam pagar, eles acabavam automaticamente impedidos de comercializar em algumas cidades que eram dominadas pelas guildas, né? Ou seja, as guildas protegiam os artesãos que pagavam, né, essa proteção, e também impediam aqueles que não faziam parte da sua associação de comercializar nas cidades que elas dominavam, né? Quase como se fosse realmente uma máfia. As casas bancárias. Com o aumento das cidades e comércio, o dinheiro voltou a ter importância para movimentar os negócios, proporcionando o desenvolvimento das casas bancárias. Bom, turma, então o que isso significa? Significa dizer que um dos principais símbolos do capitalismo começava a surgir e a se multiplicar na Europa. E um desses principais símbolos é justamente o banco, né? E para que serve o banco? Todo mundo sabe. Para guardar dinheiro, para empréstimos, né? Para gerar juros. Ou seja, todos os elementos que mais ainda desenvolvem o capitalismo. E aí, na legenda, está falando que é uma negociação em uma casa bancária na Idade Média, né? Que, como todo mundo sabe, a gente já falou aqui, o capitalismo tem como base o lucro. Obviamente, a mesma base dos bancos. Conflitos entre nobreza e camponeses. Para garantir a utilização dos novos produtos, a nobreza passou a explorar mais os servos, desencadeando várias revoltas e fugas. Por que isso aconteceu, gente? Bom, vale lembrar que a nobreza, né,
ela extraía sua riqueza do trabalho feudal, né? Os servos que trabalhavam no campo, né? E geravam a renda através do que eles plantavam. No entanto, a nobreza ela não conseguia acompanhar o aumento dos preços dos produtos que eram comercializados pelos burgueses. E para poder continuar consumindo, eles começaram a explorar ainda mais os servos, que não aceitaram essa exploração. Então, muitos deles iniciaram uma série de revoltas e outros simplesmente fugiam para as cidades em busca de melhores condições, né? E aí na gravura vocês podem ver o trabalho dos servos, né? Assim como também as revoltas que eles começaram a fazer em seus feudos, justamente por terem sido cada vez mais explorados pelos nobres. A peste negra. O aumento da população gerou uma ocupação desgovernada tanto no campo como na cidade, tornando insuficiente a produção de alimentos, ocasionando fome, subnutrição, deixando o europeu vulnerável a doenças. Uma das piores foi a peste negra. Então, a peste negra, na verdade, foi uma doença que assolou a Europa, né, que tem como origem justamente a urina do rato. Vocês devem saber muito bem que essas vilas medievais, elas não tinham qualquer tipo de higiene, de saneamento. As pessoas viviam praticamente na lama. Então, qualquer doença que uma pessoa pegasse, rapidamente ela se espalharia pelas cidades. O que acabou acontecendo justamente provocado, além das péssimas condições sanitárias, as condições de saúde do próprio europeu, que começou a se alimentar cada vez pior, uma vez que a população estava aumentando e a produção de comida não acompanhava o aumento da população. Obviamente, as pessoas que tinham menos condições de se alimentar, né, eram as que passavam mais fome. Uma doença que matou mais de 1/3 da população acelerou o processo de desagregação do feudalismo, uma vez que a escassez de mão de obra levou os servos a fazer exigências por melhores condições e diminuição de impostos. Ou seja, turma, até mesmo a peste negra vai contribuir com o desenvolvimento do capitalismo e a diminuição do próprio feudalismo. Por quê? Porque com menos pessoas trabalhando nos campos, né, essas pessoas que sobreviveram, elas começaram a negociar com os nobres melhores condições de trabalho. E se eles não aceitassem, elas sairiam daquelas regiões e passariam a procurar melhores condições nas cidades, principalmente. E para não perder esses empregados, que já eram raros, em razão da própria peste negra, o nobre então tinha que negociar da maneira que o camponês quisesse. E em grande parte dessas negociações vão se tratar através de quê? De dinheiro. Ou seja, o camponês ele não queria mais receber o seu trabalho através de troca, e sim através de salário. E quando ele passa a receber salário, deixa de ser feudalismo e passa a ser capitalismo. Aí na gravura justamente uma imagem que mostra a peste negra. As escolas medievais. As escolas se multiplicaram para suprir a necessidade dos comerciantes de saber ler, escrever e contar. Então, uma curiosidade, turma, é que o surgimento da classe burguesa vai contribuir para a formação de vários fatos históricos a partir desse momento. Entre eles, a volta do desenvolvimento do conhecimento, que havia sido estagnado durante grande parte da Idade Média, justamente por questões da própria Igreja Católica, que havia assumido conhecimento e não havia difundido para ninguém, uma vez que sabia muito bem que o conhecimento era poder. E com o conhecimento, ela podia dominar todas as regiões da Europa, né? Então, o conhecimento ele só voltaria a se desenvolver a partir desse momento, uma vez que a própria classe burguesa passou a pagar para ter esse conhecimento. Com o conhecimento básico adquirido, as próximas gerações da classe burguesa ansiavam por um conhecimento superior, possível apenas nas universidades.
A partir daí, as mesmas também começam a se multiplicar, ou seja, aquele conhecimento básico que os burgueses conquistaram, né, inicialmente, as gerações seguintes, que já obtinham esse conhecimento, agora procuravam o conhecimento superior, que só era possível nas universidades. Então, a classe burguesa ela vai contribuir com o crescimento das escolas, assim como também o crescimento e desenvolvimento das universidades. E é óbvio que, com a retomada do conhecimento, o que nós vamos ver agora vai ser o próprio desenvolvimento do conhecimento. Ele não passaria apenas a ser transmitido, mas com as universidades ele passaria a ser desenvolvido. E aí nós estamos vendo uma gravura que mostra a universidade medieval. Bom, turma, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar para mim, que eu vou respondendo na medida do possível, certo? Então até a próxima.